E aí, gente, já fui na faculdade, já voltei, treinei. Falei que ia começar a ter uma rotina mais saudável. Vamos continuar aqui o estudo do livro. E agora eu tenho que trabalhar. Então, 10 minutinhos aqui com vocês. Pensando em cortar mais meu cabelo aqui, ó. Tá muito volumoso. Vamos lá? Tá. O que a gente parou então no entendimento de que para a gente enriquecer a gente precisa desenvolver competências, né? E quais competências? No caso de comportamento, tá? Quais foram os comportamentos que a gente viu? Pagar-se primeiro. Segundo, doar. Terceiro, investir para ser rico. Quarto, pagar todas as contas. Quinto, poupar para os sonhos. Sexto, gastar ou investir ou doar. Seguindo essa sequência dos comportamentos, a gente vai repetidamente, tá? Repetidamente, a gente vai conseguir criar um novo estilo de vida financeira. Quando a gente cria um estilo de vida, a gente passa a pertencer àquilo que a gente criou. Então, o nosso objetivo é comportamento para ter enriquecimento. Ok? O primeiro passo é pagar-se primeiro e nunca mais dizer que não viu a cor do dinheiro. O segundo passo é doar, afinal, só doa quem tem algo para dar. O terceiro é deixar de ser tomador para se tornar investidor. O quarto passo é pagar todas as contas pontualmente e com toda dignidade. O quinto passo é ser merecedor e poupar para realizar seus sonhos. No último passo, depois de todos os anteriores, ainda é preciso ter sobras financeiras e decidir com toda liberdade o que fazer com o saldo de suas receitas e abundar na própria vida ou na vida de outras pessoas. Para que você entenda a fundo esse exercício ou comportamentos enriquecedores, vou detalhar cada um deles a seguir. Então a gente falou o primeiro passo, mais cedo, pagar-se primeiro. E essa parte de pagar-se primeiro, ao invés de você já pagar todas as suas contas e sobrar alguma coisa para você, é você separar o seu dinheiro daquilo que é seu, uma vez que você merece ter ele, logo quando você recebe, tá? E quanto, Marco, separar 5% de qual forma? Em dinheiro físico, para você ter essa sensação do seu dinheiro, do quanto que ele vale. Você merece ter isso em suas mãos. Tá ok? Eu acho que isso vai ser um pouquinho mais complicado, né, gente? Porque hoje em dia a gente não recebe tanto em... Esse livro é maravilhoso. Olha, não o Paulo Vieira também é bonitão. Mas é muito chique, velho. Parece que é um holograma a imagem aqui. Tá, esse livro foi caro, inclusive, tá? Esse livro é mais caro. Não que isso seja um problema para vocês, né? Quem quer paga. Uma relação disfuncional com dinheiro não faz você conseguir pagar-se primeiro. Então é preciso você ter intimidade com o dinheiro repetidamente para que você não tenha comportamentos sabotadores quando estão na posse dele. Porque se você não... Marco, se eu não fizer isso que você disse de pagar-se primeiro, se eu decidir não separar esse 5%, não fazer dessa forma, o que vai acontecer? Você vai gastar seu dinheiro de forma imediata, você vai perder, vai doar tudo e vai fazer maus negócios e vai te colocar em roubadas, tá? O cabelo, gente, desculpa. Entendeu? Tá, a gente não vai voltar nesse ponto aqui agora, tá? Só para fechar, perdão. Então, recapitulando, o que isso vai produzir de criança pra gente? Eu mereço ter dinheiro, não sou escravo do dinheiro, afinal eu possuo ele, tenho intimidade com o dinheiro e a presença dele na minha vida não me assusta. Só observação, a gente vai guardar 5% sobre aquilo que a gente recebe. Vai chegar um momento que você vai conseguir juntar o valor total que você, por exemplo, você recebe 10 mil, você vai separar 500 reais, certo? Vai chegar um momento que você vai conseguir juntar 3 mil. O que você faz quando juntar 3 mil reais no caso? Vamos supor que você recebe 10, separou 500 durante 6 meses, deu 3 mil reais. Tá lá guardado na sua gaveta. Você vai fazer o seguinte,
você vai deixar os R$ 1.000 guardadinho, o restante você vai agregar a uma de outras contas, tá? Eu acredito que ele esteja falando isso caso você tenha contas atrasadas, tá? Tá. E agora a gente vai para o segundo passo, tá, gente? O segundo passo é o segundo comportamento do enriquecimento. Para você virar e falar assim, cara, eu sou rico, é doar, tá? Você precisa doar. Tô procurando minha caneta aqui, só um minuto. Marco, é doar? É doar. Como doar? Por que doar? Para que doar? Vou responder isso agora. Vou colocar aqui para vocês. Doar é um comportamento de enriquecimento. Muitíssimo importante. Talvez o mais importante dos 6 comportamentos que levarão de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade abundante. Então a gente está falando sobre mudança de mentalidade. A mentalidade de escassez para abundante. O fato é que pessoas verdadeiramente ricas são abundantes e fartas. Pessoas verdadeiramente ricas são abundantes e fartas. Elas têm sobras em sua vida financeira. São pessoas que transbordam seus recursos financeiros com sabedoria no lugar certo. Então, são pessoas que transbordam seus recursos financeiros com sabedoria no lugar certo. Afinal, como alguém pode ser de fato rico se tem para si, mesmo sem nada para dar? Afinal, como alguém pode ser de fato rico se só tem para si? Exatamente, essa é a questão. Afinal, como alguém pode ser de fato rico se só tem para si, mesmo sem nada para dar, doar ou contribuir para um mundo melhor? Então fica esse questionamento. Se o rico ele não doa, se ele não contribui para um mundo melhor, como alguém de fato pode ser rico? Então aqui a gente vê que não é só sobre riqueza financeira, né? Riqueza no comportamento também. Pessoas escassas acreditam que para elas terem, outra pessoa não pode ter. Já uma pessoa, isso aqui é bom também, velho. Pessoas escassas acreditam que para elas terem, outra pessoa não pode ter. Nossa, isso é real. Isso é real. Pessoas escassas acreditam que para elas terem, outra pessoa não pode ter. Ou sou eu ou você. Não, é eu e você juntos. Já uma pessoa abundante sabe que ela e outras pessoas podem ter. A mentalidade da escassez é uma máxima do capitalismo da época da Revolução, deve ser industrial que vai falar, Revolução Industrial e de comunismo marxista. É a forma escassa de pensar e viver. Espera aí. Isso é interessante também. A mentalidade da escassez é uma máxima do capitalismo da época da Revolução Industrial e do comunismo marxista. É a forma escassa de pensar e viver. Essa mentalidade poderia ser verdade nos idos de 1700 ou 800. Porém, hoje, na era da tecnologia digital, em que zilhões de megabytes de informação estão disponíveis na internet gratuitamente, vemos pessoas que ontem eram pobres, mas hoje são ricas. Isso é muito real. O que precisamos para prosperar é de uma mentalidade de abundância. Quanto mais... E aí, isso aqui é muito chique. Quanto mais pessoas prósperas, mais pessoas compram e consomem. Mais empresas produzem riqueza, mais emprego e mais dinheiro para circular e ser distribuído e também mais pessoas prontas para doar. Marco, por que você acredita nisso? Por exemplo, na minha empresa, eu quero que todas as pessoas, todos os psicólogos com que eu trabalho, eu quero que eles sejam e fiquem ricos. Essa é a minha mentalidade, porque se eles ficam ricos, é porque eu estou produzindo mais, é porque eles estão atendendo mais pessoas, mais pacientes estão ficando ricos, de valor e de saúde, melhor eles conseguem desempenhar no trabalho deles, e mais dinheiro os pacientes vão ter, e mais dinheiro os pacientes tendo mais, eles vão poder pagar os psicólogos, mais os psicólogos vão poder cobrar. Essa é a dinâmica da vida. Essa é a dinâmica da vida, tá?
Então, por isso eu acredito muito nessa frase. Quanto mais pessoas prósperas, mais pessoas compram e consomem, mais empresas produzem riqueza. Tá? É isso. Por isso que eu estou fazendo um vídeo também para vocês. Pesquisas ao redor do mundo mostram que quem doa 10% de seus rendimentos não passa por problemas financeiros. Então, faço o mesmo questionamento de Bodo Schaffer em seu livro O Caminho para a Liberdade Financeira, 2015, em que ele se pergunta por que justamente as pessoas que doam 10% de seus ganhos prosperam mais financeiramente do que aquelas que ficam com os 100%. A explicação é simples, é um exercício de músculos e crenças financeiras. Quando exercitamos a doação como estilo de vida financeira, algumas crenças são instaladas. Então, quais são as crenças instaladas quando eu dou? Quando exercitamos a doação como estilo de vida financeiro, algumas crenças são instaladas. Primeira crença, sou abundante. Segunda crença, sou capaz de ganhar mais. Terceira crença, existe mais que o suficiente para todos. Quarta crença, sou generoso e grato. Quinta crença, o mundo é um lugar bom de se viver. Sexta crença, sou importante para pessoas e para um mundo melhor. Sétima crença, sou merecedor de ter mais, afinal, contribuo e ajudo quem precisa. Oitava crença, agrado a Deus, pois ajudo o desvalido e necessitado. Isso é real também. O comportamento sistemático de doar interfere de maneira positiva nas 3 crenças formadoras do indivíduo. Primeiro, no ser verdadeiramente rico, pois para ser rico é necessário ter mais que o suficiente para si e assim poder transbordar com sabedoria e eficiência fazendo o mundo melhor. Primeiro, no ser verdadeiramente rico. Então, o conceito de ser verdadeiramente rico. É necessário ter mais que o suficiente para si e assim poder transbordar com sabedoria e eficiência fazendo o mundo melhor. Marco, quando eu sei que eu sou rico? Quando você tem mais para si e pode transbordar com sabedoria e eficiência fazendo o mundo melhor. Doar também interfere na crença de capacidade, pois à medida que você doa com alegria, prazer e satisfação, sem faltar para você e para os seus, é enviada uma informação ao seu cérebro de que você é capaz de produzir abundantemente mais, gerando assim um arcabouço de autoconfiança. A confiança em sua capacidade de doar e mesmo assim continuar tendo, reforça suas crenças de capacidade de fazer mais dinheiro e riquezas. Esse comportamento interfere também na crença de merecimento, pois à medida que dou, eu me vejo como uma pessoa melhor. Cada vida impactada com o meu doar financeiro me converte conscientemente e inconscientemente em uma pessoa do bem, alterando e melhorando as crenças de identidade sobre mim mesmo. Quem doa como estilo de vida é quem, pelo senso individual e comum, merece coisas boas. E quanto mais pessoas doam, melhores se tornam e mais merecedores de ter coisas ainda melhores. Quando doar. Como começo a doar? São 2 perguntas que meus alunos e clientes me fazem com bastante frequência no curso de criação de riqueza. O ideal é doar 10% de tudo que se ganha. É um percentual bíblico. O dízimo, a 10ª parte. A Bíblia diz que a 10ª parte do que a pessoa ganha deve ser dada a Deus, e levando em conta que não existe um banco celestial para você enviar seu dízimo a Deus. A única maneira de fazê-lo é por meio das pessoas aqui na Terra, e acredito que esse número e nessa proporção. No entanto, o importante é que esse percentual de sua renda seja doado com alegria, prazer e satisfação, pois se não for assim, terá feito o contrário em suas crenças, trazendo pobreza e afastando riqueza. Se você não doa para orfanatos, instituições de assistência ou para a sua igreja, só pode haver 2 explicações. Ou você é uma pessoa muito egocêntrica, meu amigo e minha amiga, indiferente ao mundo e que o cerca, ou tem mentalidade de escassez e acredita que doar faltará para si e para os outros. Forte, fortíssimo. Enquadrando-se no primeiro ou no segundo caso, você não é verdadeiramente rico. À medida que consegue de fato doar percentualmente mais de seu salário ou prolabore para os necessitados, mais rico e abundante você se torna. À medida que se aproxima dos 10% de doação,
você se torna verdadeiramente rico. Interessante, é isso que ele colocou. A gente deve caminhar para os 10%. Você não deve começar um dia para o outro, talvez, no 10%. Somente 10%. 1, 2, 3, né? Mais uma vez, muitas pessoas dirão que não conseguem doar 10% de sua renda e a resposta é simples. Não conseguem porque possuem uma mentalidade pobre e desorganizada, pois se fossem ricos, doariam talvez mais que 10% de sua renda mensal. Como doar se não tem o suficiente para mim? Gente, eu vou ter que continuar isso depois, mas já começamos a falar sobre doação, né? O que mais impactou aqui nesse finalzinho foi o motivo de você não doar é esse. Ou você é uma pessoa muito egocêntrica, eu só olho para si, é você o tempo todo, são suas coisas, e você é indiferente ao mundo que você cerca. Então você não vai ajudar porque o outro não tá com você, não faz diferença para você. Ou ter uma mentalidade de escassez e acredita que se eu doar esse dinheiro para esse cara aqui, isso vai me faltar depois, né? É isso, gente. Depois a gente continua, a gente vai continuar como doar se não tem o suficiente para mim. Tá bem? Agora eu vou trabalhar. Eu vou levar esse livro lá pro trabalho e a gente continua por lá. Tá bem? Criação de riqueza. Com afeto, com amor e com carinho. Tchauzinho.